Olá, colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva e espero que a gente consiga construir um momento bem bacana de aprendizagem nessa manhã. E a gente vai aprender hoje sobre os primeiros povoadores da Terra. Muito bem, a gente vai ver esse momento que a gente chama de pré-história. O que será que aconteceu por lá? A gente vai descobrir na nossa aula de hoje, tá? Então, para ser mais exata, a gente vai falar aí desse momento de passagem, né? Porque nos primeiros tempos, os seres humanos, eles sobreviviam exclusivamente através da caça e da coleta, certo? E em um dado momento, eles mudam isso. Mas, professora, a gente não deixa de caçar. O meu tio, que mora ali pelas bandas do interior, ele sempre caça, ele sempre coleta. Aliás, a coleta é importante para a nossa economia, por exemplo, né? A castanha, a coleta da castanha alimenta muitas famílias. Então não significa que os seres humanos eles deixam de caçar e coletar, mas significa que a caça e a coleta já não são mais as únicas formas de se conseguir alimento. E a gente tem o que nesse protagonismo? A agricultura, como aparece aqui na nossa imagem. E junto com a agricultura a gente vai ter o quê? Nós vamos ter também a criação de animais, o pastoreio. Aqui a gente tem uma imagem lá da minha terra, né? Uma imagem aqui, inclusive isso aqui, gente, é um desenho rupestre de uma capivara, né? Estima-se que isso aqui foi feito um pouquinho antes, lá pelo período do Paleolítico. Muito bem, eu já estive de frente pessoalmente com essa imagem lá no sítio arqueológico que fica em São Raimundo Nonato, né? E essa imagem está aqui para mostrar essa passagem, né? Porque antes eles dependiam dessa caça, depois eles passam a criar os animais. Como, professor? Acredita-se que primeiramente eles tenham pego ali os filhotes. Afastados esses filhotes da mãe, começaram a alimentar e isso levou aí à criação de animais. Qual é a diferença? É muito mais fácil você adquirir a carne de um animal que está ali próximo a você, que você está criando, do que um animal que você dependeria da caça. Isso tudo acontece num período que a gente chama de Neolítico, como a gente vai ver agora, que é a época dos agricultores e pastores, né? Também chamado de Idade da Pedra Polida. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso texto? Então, esse termo neolítico significa pedra nova. Os humanos vão passar a polir as pedras, a fazer instrumentos mais elaborados. Qual foi o período passado, professor? Eu não me lembro. É o período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, onde os instrumentos eram mais rudimentares. Então, professora, não aconteceu nada de legal lá no período chamado Paleolítico? Vixe, aconteceram muitas coisas bacanas. Os seres humanos, por exemplo, aprenderam a controlar o fogo, tá? É importante essa expressão, por quê? Porque os seres humanos, eles não inventam o fogo. O que eles inventam são maneiras de controlar o fogo, certo? Então, nesse período do Neolítico que a gente está estudando, que vem depois do Paleolítico, a gente já vai ter instrumentos mais elaborados, instrumentos de pedra polida. Isso vai trazer o que de mudança? Vamos ver mais à frente. Vai possibilitar o aumento da eficácia, da eficiência dessas ferramentas, né? Então, a gente vai ter aqui, marcando essa passagem do Paleo para o Neolítico, o que? A agricultura. Olha aqui. Os seres humanos começam a plantar, gente. Isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que eles começam a plantar, a vida dos seres humanos muda completamente. Não por acaso a gente chama isso de revolução. O que é revolução dentro da história? Revolução é tudo aquilo que muda profundamente a vida dos seres humanos no planeta, tá? A gente vai ver como principais características desse Neolítico a agricultura, que está aqui, que marca essa passagem. O que mais que a gente vai ver ainda mais à frente? A domesticação de animais, junto com a agricultura. Assim, vocês percebem que fica mais fácil conseguir alimentos. Você já assistiu os Croods? Lembra bem do comecinho do filme, que eles estão naquele desespero por alimento? Por fim, o pai consegue um pouquinho só do ovo.
Então aquilo, gente, é muito parecido com a realidade. É claro que tem um monte de coisa ali que não poderia ter acontecido, mas essa busca difícil por alimentos, isso realmente estava ligado ao período paleolítico. E aqui a gente tem uma mudança muito profunda com a domesticação de animais. Isso tudo vai levar à sedentarização. Olha só, porque os seres humanos, quando eles unicamente caçavam e coletavam, eles tinham que se mudar de um lugar para o outro. Porque vocês sabem que os frutos, eles não estão o ano inteiro, né, nas árvores. Existe um momento ali que a árvore descansa, depois vem a flor, o fruto precisa crescer. E nesse meio tempo, eles iam em busca de outros frutos, isso lá no paleolítico. Aqui no neolítico, não. Como eles têm a agricultura, como eles têm a criação de animais, eles não precisam se deslocar de um lugar para o outro em busca de alimentos. Então, eles se fixam no território, certo? E junto também com tudo isso, junto com essa sedentarização, os objetos de pedra polida, a gente vai tendo aí, né, esses instrumentos ficando cada vez mais elaborados. Um exemplo é o surgimento da cerâmica. A gente tem aqui a arte cerâmica, e a cerâmica ela tinha 1001 utilidades, né? Servia para preparar os alimentos, servia para armazenar esses alimentos, né? Enfim, uma série de utilidades. E mostra aqui que os seres humanos estavam criando instrumentos cada vez melhores, cada vez mais eficazes, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso texto. Aí que fala do desenvolvimento da arte da cerâmica, né? Que é o aumento na produção de alimentos, que vai levando à necessidade de criação desses instrumentos, né? Vamos dar uma olhada mais à frente também, que quando os seres humanos, eles começam aí a produzir mais, certo? Mais alimentos. Isso no Paleolítico era muito difícil conseguir alimentos. Com a agricultura e com a domesticação de animais, esses alimentos, eles ficam mais fartos, né? E quando eles conseguem produzir mais, porque eles estão cada vez melhores nisso, através dos instrumentos que eles vão produzindo, das técnicas que eles vão aprendendo, eles chegam à seguinte conclusão: a gente já não precisa que todo mundo se dedique aqui única e exclusivamente a uma coisa só. A gente vai dividir as tarefas. E nessa divisão de tarefas aqui, dentro dos grupos, a gente tem o que a gente chama de divisão social do trabalho, que aparece aqui na nossa imagem, né? Primeiro, a gente vai ter aí uma divisão muito comum, que era a divisão por sexo. Como é que funciona isso, professora? Eles dividiam, por exemplo, as atividades ligadas aí ao plantio, né? Ligadas à criação de animais, aquilo que precisava ficar fora dos espaços ali de habitação, normalmente cabia aos homens. E aquilo que precisava ficar nesse ambiente do lar, dentro das habitações, normalmente cabia às mulheres. Por que se dava essa divisão? Por um fator simples. Quem é que tinha os filhos, né? Quem é que paria? Isso eram as mulheres, né? E essas mulheres, elas tinham que amamentar essas crianças, cuidar dessas crianças, né? Enquanto elas não conseguiam andar. Esses serviços exigiam que elas ficassem ali mais presas ao âmbito doméstico. Então, a gente tem uma primeira divisão ligada aí ao sexo. Então, dentro desse processo em que eles conseguem produzir muito mais alimento do que eles precisam também, a gente vai ver a chamada economia de troca. O que vai ser essa economia de troca ou escambo? Como eles produzem muito mais do que eles precisam, esse excedente, né, aquilo que vai além do que eles precisam para sobreviver, eles começam a trocar com outros grupos por algo que eles não plantavam. Então a gente tem aí o quê? O surgimento do comércio através dessa economia de troca ou escambo, tá bom? Isso tudo dentro do período neolítico. Lembra que eu citei os crudes para falar de como era difícil conseguir alimentos? Então, como era muito difícil conseguir alimentos naquela época, a expectativa de vida era muito baixa. As pessoas viviam no Paleolítico até uns 18 anos por ali. Porque era difícil conseguir comida, porque às vezes elas morriam por N fatores, justamente por não estarem bem alimentadas. As mulheres morriam muito no parto, por isso que dentro dos grupos humanos a quantidade de homens era bem maior que a quantidade de mulheres.
porque as mulheres costumavam morrer muito no parto. Aqui no Neolítico, como a gente tem essa questão da agricultura, o alimento fica mais fácil de ser conseguido, mais farto, a gente vai ter um aumento populacional e também um aumento da expectativa de vida, que vai passar dos 25 anos de idade. E para a época, acredite, isso era muito tempo, não é mesmo? E a gente vai ver também aqui dentro os rituais religiosos do período Neolítico. Professora, não existiam rituais religiosos lá no período Paleolítico? Claro que sim. Inclusive, durante o período Paleolítico, que é o período anterior, as divindades, elas tinham uma forma feminina, né? Eram as deusas. Por que isso, professora? Porque eram as mulheres que davam à luz e normalmente, né, que ficavam grávidas, que tinham os bebês. E os seres humanos não sabiam que para uma mulher engravidar tinha que haver a participação dos homens no processo. Então eles acreditavam que as mulheres eram seres mágicos que de tempos em tempos davam à luz. Por isso as divindades, elas tinham a forma feminina. Aqui no Neolítico, né, a gente já vai ver uma mudança. Essas divindades aí vão começando a ter também a forma masculina, certo? E aí a gente vê que esses agrupamentos humanos que estão ligados aí à agricultura, né, nessa revolução neolítica ou revolução agrícola, eles vão se tornando mais complexos. O que é isso, professora? Vão ficando diferentes, vão ficando aí com organizações cada vez melhores, cada vez mais elaboradas, né? E nesse processo todo a gente tem aí o surgimento das aldeias, né? E essas aldeias, elas vão ser justamente a sementinha, os embriões das primeiras cidades. O que é uma aldeia, professora? Aldeia é toda povoação, normalmente rural, com poucos habitantes. Isso é um aglomerado populacional de categoria inferior à vila, né? Podendo dispor de autonomia administrativa e de uma economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência, professora? Significa que eles vão procurar produzir tudo aquilo que eles precisam, tá? Eles conseguem produzir tudo, professora? Nem tudo. A gente viu que nesse processo também existem as trocas, né? Então, nessas aldeias neolíticas, o trabalho ele vai ser dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres vão se dedicar à agricultura, ao preparo dos alimentos e vão cuidar dos filhos, né? Elas ficam mais próximas do entorno das habitações. Já os homens, eles caçam, cuidam dos rebanhos e da segurança dos grupos, né? Crianças e idosos não vão trabalhar, certo? Então vamos ver aqui um resumo dessa revolução neolítica ou revolução agrícola. Por que revolução, professora? Porque muda completamente a forma dos seres humanos viverem, se relacionarem no planeta, né? E o que a gente vê aqui dentro dessa revolução neolítica ou revolução agrícola? A sedentarização. Antes eles eram o quê? Nômades. Eles precisavam se deslocar de um lugar para o outro porque eles, né, viviam exclusivamente da caça e da coleta. Agora não, agora eles vivem da agricultura. Não faz sentido você plantar uma coisa e deixar lá. É claro, você tem que cuidar, você tem que, né, você tem que ir lá, jogar uma aguinha de vez em quando. Isso tudo exige todo um cuidado a questão da agricultura. Então você precisa se fixar. Esse processo de fixação dos grupos humanos a gente chama de sedentarização. E com a agricultura, todos os instrumentos novos que eles começam a produzir, olha só, o homem fica cada vez melhor nisso, ele consegue produzir uma maior quantidade de alimentos. E com mais comida, né, uma maior segurança alimentar, os grupos humanos eles começam a crescer. As pessoas já não morrem tanto, então a gente vai ter um crescimento populacional e a gente vai ter também um aumento da expectativa de vida. Que expectativa de vida, professora? Quanto tempo esses seres humanos vão viver? Lembram que eu falei que lá no Paleolítico ele chegava a viver até os 18 anos? Então, aqui ele vai viver mais que 18 anos, vai viver mais tempo, porque ele já se alimenta melhor, né? Ele já tem um acesso mais fácil
aos alimentos, né? E o que distingue, professora, a cidade de uma aldeia, né? Primeiro a gente vai ver aí a especialização do trabalho, a necessidade de aumentar a oferta de alimentos e o excedente de produção, né? E a gente vai ver que à medida que eles conseguem produzir mais alimentos com mais eficácia, as pessoas vão sendo divididas em várias funções. Já não é necessário que todo mundo do grupo faça parte ali da produção agrícola, por exemplo. Alguns vão se dedicar às trocas, ao comércio, outros à religião, né? Inclusive a gente vai ver aí que o comércio passa a ser feito com regularidade. É a troca de algo que eu produzo, algo que eu faço por algo que eu necessito. Por que eu consigo trocar? Porque eu consigo produzir mais do que eu necessito para sobreviver, né? E a gente vai ver que esses grupos humanos que crescem, eles precisam de uma nova forma de governo. Que forma de governo é essa? Um governo centralizado para poder, né, governar esses grupos, né? A gente vai vendo o surgimento do poder dos reis, grupos sociais com classes diferentes, gente mais rica, gente mais pobre. E isso vai gerar o quê? Disputa por terras e o surgimento dos primeiros chefes e do pagamento de impostos, né? O que são impostos? É aquilo que eu tenho que dar para o Estado, dar para o governo, para poder garantir os serviços básicos do meu grupo, né? Vamos ver algumas curiosidades sobre o Neolítico. No Neolítico você vai ver o surgimento, né, ali no final do Neolítico, para ser mais exato, o surgimento de grandes civilizações como a Mesopotâmia e o Egito. A religião também começa a se formar nesse período e a gente vai ver, inclusive, tradições musicais, a chamada música primitiva, que vai estar ligada aos primeiros rituais festivos e coletivos, né? A religião vai ser muito importante nesse período, né? Os homens vão acreditar em várias divindades, e essas divindades normalmente eram ligadas aí a fenômenos da natureza, certinho? Então a gente vai vendo aí como a agricultura vai transformando a vida dos seres humanos nesse período que a gente chama de Neolítico, a Idade da Pedra Polida. E agora a gente vai colocar todo o nosso conhecimento em prática no nosso momento de DLI. Vamos lá? Então vocês têm aí as questões da DLI que vão ficar para vocês vão ler com bastante atenção as questõezinhas e vão lá no nosso momento de interatividade compartilhar as respostas com a gente, tá bom? Fico aguardando vocês aqui, até daqui a pouco.
Aí a nossa interatividade, o momento mais divertido, mais bacana da nossa aula. E eu vou dar uma espiadinha quem é que está contribuindo com as respostas. Lembrando, tá, que graças a Deus é muita gente, a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, mas aqueles que a gente conseguir, tá? Que não conseguir, perdão, também fica aí o nosso agradecimento às contribuições, tá? E agora eu vou começar aqui com a Suliane. Suliane respondeu que é a letra C. Muito bem. Quem mais está participando? Vamos lá. Alícia, que nome lindo. Letra B. Alícia não concorda que é a C. O Paulo acha que é a letra C. Quem mais está respondendo? Kevino. Olha, se eu não falar o nome de vocês direito, me perdoem, tá? Letra D. Eita, que agora apareceram todas as alternativas aqui, né? A Laís diz que é a C. A C tá ganhando. C tá na frente. Pamela, letra C, a Pamela. Quem mais? Isabela, quase me achará. Olha, tá em dúvida entre a C e a D. Tem que escolher uma, Isabela. Não pode ficar em cima do muro. Deixa eu ver aqui, Suliane, a Suliane já tinha falado, mas vou reforçar aqui, Suliane, letra C. Muito bem. Andréia, questão 2, é uma aldeia pequena com poucos habitantes.
Vamos já ver na nossa correção, tá? Muito bem, então eu queria agradecer a todos que participaram aí do nosso chat. Muito obrigada. Lembrando, tá, gente? Tenho que puxar a orelha. O nosso chat é para falar sobre a aula. Eu sei que tá todo mundo com saudade da escola, daquele momento que a gente fica conversando, mas o nosso chat é para falar sobre o assunto, tá bom? Certinho? Vamos lá. A nossa questão? Então, na nossa primeira questão, a gente vai ver aí que, de acordo com o que foi desenvolvido em aula sobre o período neolítico e de seus conhecimentos, podemos afirmar que 1. O neolítico teve início com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio? Sim! 2. No neolítico, os homens eram caçadores e coletores? Gente, preste atenção aqui, tá? No neolítico, eles eram caçadores e coletores? Sim, claro que sim. Até hoje, os seres humanos, eles são caçadores e coletores. Qual é a diferença, professora? É que eles não são exclusivamente caçadores e coletores. Eles também têm a agricultura e isso vai fazer toda a diferença. Então, por isso a gente não vai considerar a 2, tá? 3. Esse período também é conhecido como Idade da Pedra Polida? Sim, muito bem. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter como alternativa correta, né? Deixa eu ver aqui que eu passei demais, né? A 2 não vai ser correta, então a gente vai ter aqui a 1 e a 3. Lembrando, tá? Que quando você lê a 2, você lê exclusivamente caçadores e coletores, tá? Não significa que eles deixaram de ser caçadores e coletores, mas significa que eles também têm outras opções. E aqui na questão 2, você tinha que descrever as características que vão distinguir a cidade da aldeia. Que características seriam essas, gente? Vamos lá? Temos aqui a especialização do trabalho, necessidade de aumentar a oferta de alimentos, excedente de produção, progressiva especialização do trabalho, o comércio que passa a ser feito com regularidade. Lembra das trocas que eu falei que a gente também chama de escambo? E isso vai levar ao surgimento de pessoas especializadas. Nem todo mundo precisa se voltar para a agricultura, então algumas pessoas vão se dedicar ao comércio, a gente tem as pessoas que vão se dedicar às atividades religiosas, que são sacerdotes, e a gente tem os líderes, né? O poder começa a ser centralizado. Nós vamos ter o surgimento de chefes e o pagamento de impostos, né? Que até hoje acontece, gente. Para que o nosso Estado ele funcione, para que o nosso Estado ele possa garantir educação, como, por exemplo, está sendo garantida para vocês agora, isso tudo vem de quê? Dos impostos que os cidadãos pagam, né? Isso acontece até os dias atuais e a gente já vê ali no período neolítico. Gente, espero que vocês tenham aprendido muito com a nossa aula de história, tá? Um beijo grande em cada um de vocês e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.